Começamos essa segunda temporada da série Água se Planta com um tema fundamental que é concentrar energia e gerar biomassa de forma eficiente. É o primeiro passo e se nós conseguirmos fazer isso de forma correta, mais rápido nós vamos caminhar para os sistemas de abundância. E nesses 12 mil anos de agricultura que os seres humanos fazem, nós sempre começamos, na maior parte das vezes, por aqui, a fazer agricultura, pelas florestas. Só que elas não ficaram em pé. Nós derrubamos, queimamos, aramos a terra e plantamos. Isso há milhares de anos nós viemos repetindo, o que levou à falência milhares e milhares de hectares de terra. E se a gente olha esse ambiente, se a gente olha para cima, vê as camadas e camadas de copas, os andares da floresta, é muito fácil começar por aqui, não é? Um solo fofo, rico em microvida, é muito fácil. A gente derruba tudo, queima, gradeia e assim a vida vai indo embora e apenas uma espécie se estabelece, que é a espécie que nós queremos produzir e alimentar o mundo. Então, o que nós queremos não é derrubar florestas e fazer agrofloresta. O que nós queremos é recuperar os milhares e milhares de hectares de terra do planeta que foram destruídos por esse modelo de se fazer agricultura. E é isso que nós vamos mostrar agora nessa série, o passo a passo de começar em áreas degradadas e retornar para as florestas. Não só com madeiras, mas com comida, com grãos, com frutas, criando animais e trazendo as florestas de volta. E é isso que nós vamos ver agora. Então, saindo da floresta, está aqui a floresta que a gente estava lá dentro, a gente chega aqui no pasto. Isso aqui está vedado há 9 anos, ou seja, não entra gado. E a floresta não consegue se expandir depois de 9 anos. É o tempo da natureza para resolver esse conflito criado por nós seres humanos. A gente vê que a floresta está chegando. A gente vê aqui, ó, os açapeixes, muitas árvores de ciclo curto, crescendo aqui, ó, está formando um bosque de açapeixe. Então o nosso trabalho agora é concentrar essa energia. E foi o que nós fizemos. A gente concentrou nessa linha. Hoje nós vamos ver de forma ampla os vários lugares que nós estamos trabalhando nesses quase 7 anos, os nossos muitos erros, alguns acertos, nessa busca de concentrar energia e gerar biomassa de forma eficiente. Aqui, por exemplo, é a linha básica que o Ernest sugere da gente fazer, roça a gramínea, quantos metros, depende a biomassa que você tem, a quantidade, quanto menos biomassa, mais largas as linhas, e a gente acumula aqui no meio e faz um côncavo e a gente planta. Agora nós estamos entrando no inverno, não vai ter chuva, mas a gente já acumulou material, porque vão passar 4, 5, 6 meses até vir a chuva e esse capim de baixo aqui, ele vai morrer. Então não vai precisar a gente capinar embaixo. E depois de 5, 6 meses, a gente só abre, afofa onde vai plantar os grãos, as árvores e planta. E aqui é fundamental, se a gente for fazer próximo a uma mata, não pode ser na beira de um córrego, porque não é permitido ainda no Brasil você tocar na APP, que é Área de Preservação Permanente. Agora o que nós queremos é criar áreas de inclusão permanente. Porque quando as leis ambientais entenderem como o planeta funciona, nós não vamos ter áreas de exclusão da vida, que a gente pode fazer agricultura, e áreas de preservação permanente. Nós vamos ter um único planeta onde o ser humano é uma espécie inserida dentro desse planeta que trabalha em prol da vida. E nesse novo modelo, nós poderíamos fazer um corte aqui em bisel, derruba essas copas e dentro nós plantaríamos banana, açafrão, gengibre, inhame e esse material cobre tudo aqui e cada vez mais essa mata vai se expandindo e ficando maior e ocupando esse pasto. Agora a gente vai para as outras áreas mostrar para vocês o que nós conseguimos fazer nesses 7 anos quase trabalhando nessa área, buscando aplicar na prática esse princípio de concentrar energia e gerar biomassa de forma eficiente.
Aqui está um campo que nós plantamos em 2016. Então são basicamente 6 anos que nós plantamos uma mistura de árvores nativas, basicamente árvores do cerrado. Então você tem angico, tamboril, amburana, jatobá, tingui, carvoeiro, copaíba. São muitas árvores de mata, né? Que não ocorre, xixá, por exemplo, aqui, que não ocorre aqui no alto da Chapada. Elas estão lá a 600, 700 metros de altitude. E nós cometemos vários erros, porque muitas vezes a gente fala assim, ah não, é só misturar as espécies, plantar, mas não dá. Isso é como se a gente tivesse uma fé. E não é pela fé que a gente vai, é pela técnica. Não adianta a gente achar que misturar as espécies aquilo vai crescer. Quais foram os erros que nós cometemos aqui? A gente não subsolou a linha de árvores antes de plantar, não subsolamos, ou seja, é um solo que tem uma compactação a 15 a 20 centímetros de profundidade. Nós passamos o tratorito, o microtrator, que ele afofa 15 no máximo a profundidade. Então isso já é um empecilho para as árvores crescerem, para formarem raízes profundas, aguentar a estação seca. A gente continuou aqui com braquiária. Agora que nós semeamos, vocês podem ver que está crescendo aqui, ó, andropógon. Nós não gradeamos, nós semeamos em cima. Então você vê várias toceiras de andropógon crescendo aqui. É um capim que cresce mais que a braquiária decumbens e tem praticamente o mesmo nível de fertilidade. Com a ideia de produzir mais biomassa. A braquiária decumbens, nesse campo, com terra compactada, a gente não avançou muito em 6 anos. A gente vê que tem os eucaliptos aqui que nós podamos embaixo de novo para estimular o crescimento, mas até o eucalipto, que é uma árvore valente, ele não cresceu muito nesses 6 anos. Então nós temos que ter as técnicas completas no plantio. Produzir biomassa, trocar o capim no início, um capim que cresça bem com esse nível de fertilidade, trabalhar por processo. Ou seja, um capim, uma leguminosa, piteira, o que for que você encontrar na sua região que cresça bem. A gente tem que produzir biomassa em abundância. E o solo tem que estar fofo, porque você vê que não desenvolveu. Agora, olha que interessante, nessa linha aqui, o que aconteceu nesse pedaço, nessa cabeça de linha aqui? O que aconteceu foi que aqui do lado nós colocamos uma carreta de farinha de rocha e ficou muito próximo dessas plantas. Olha a diferença no crescimento, está quase 3 vezes em relação àqueles que não alcançaram a farinha de rocha. Quase 3 vezes o crescimento maior. Então olha aqui, já tem desenvolvendo com troncos já o angico, o tamboril, o fedegozão, a lobeira, aqui ó, a mirindiba, a madeira de lei. Isso mostra o quê? A gente tem uma carência de nutrientes disponíveis, biodisponíveis. Quando nós colocamos eles ali, as plantas encontraram aqueles nutrientes, criaram a microvida. Essa é a grande falha da nossa agricultura convencional. Como a gente não tem vida, a gente só trabalha com sais. Nitrato, fosfato, cloreto de potássio, micronutrientes, só na forma mineral solúvel em água, porque não tem mais vida no solo. Então, quando a gente vai gerar biomassa de forma eficiente, o que nós queremos? Nós não queremos os minerais primeiro, nós queremos a vida. A vida tem que se estabelecer. A vida se estabelecendo no solo, ela vai tornar os minerais disponíveis. Por isso que é concentrar a energia que veio do sol, que transformou isso em carbono, e gerar biomassa, nós vamos ter uma diversidade de raízes. Elas vão gerar a vida no solo vai disponibilizar os nutrientes para as nossas plantas. Vamos ver onde que nós acertamos nesse caso. Aqui foi um lugar que nós acertamos. Abacate extrato alto, eucalipto emergente, gonçalo alto para emergente, pitanga médio, eucalipto emergente, manga médio alto, eucalipto emergente, pitanga médio, e trocamos o capim no início. Era braquiária decumbens, nós primeiro colocamos andropógon, com custo quase zero, simplesmente o valor da semente e 800 kg de calcário por hectare. No ano seguinte nós plantamos milho, usando esterco, e semeamos mombaça. E aí produziu, mombaça se estabeleceu. E
o ano passado essas pitangueiras produziram muito pitanga. Produziram pé franco, plantado mudas de pé franco em 2017 e depois de 6 anos carregaram de pitangas. Assim como está bonito a jaqueira ali na frente, o limão Tahiti, e nós fizemos uma pulverização de micro-organismos aqui, Pseudomonas e Azospirillum. 2 micro-organismos super importantes, né? Azospirillum fixa nitrogênio, como Pseudomonas também, e se associam com as raízes das gramíneas. Fez com que o andropólogo ficasse com 2 metros de altura. Então nós produzimos biomassa de forma eficiente. E um outro detalhe, essas linhas têm 80 metros de comprimento. A gente afofou até 40 centímetros de profundidade, rompemos a laje na picareta. 80 metros cada linha, afofado em 2017, junto com o Ernest aqui, e foi afofado na picareta. Então foi crucial. Geramos biomassa, plantamos estratificado, terra fofa, com muito pouco esterco. Quando da implantação, 4 metros cúbicos por hectare. E em 2018 fizemos uma adubação nessa linha, com esterco, uma única em 2018. Então o que acontece? A gente vai ver em outras áreas, quando a gente acerta o processo, quando a gente acerta fazer para os processos, as plantas ficam muito mais saudáveis do que a gente ficar tentando trazer insumos de fora, trabalhando num sistema de acumulação, colocando uma planta de sistema de abundância e forçando ela, que ela fique ali, mas o solo não tem vida. Então esse é o ponto crucial. É melhor a gente gerar biomassa de forma eficiente, com muito pouco insumo externo, a gente consegue trazer de volta os micro-organismos, eles se estabelecerem. E a partir disso, as plantas dos sistemas de acumulação mais avançados, dos sistemas de abundância, conseguem se estabelecer. Dessa forma, a gente anda muito mais rápido do que ficar preso num sistema de acumulação e trazendo toneladas de insumos externos. Que foi isso que aconteceu em outro sistema que a gente vai ver agora. Aqui é uma área plantada também entre 2016 e 2017. Nós cometemos vários erros. A gente quis sair de uma Brachiaria decumbens e já chegar no Mombaça. Então eu coloquei no começo aqui fosfato natural, cama de frango, mas não foi suficiente para o Mombaça se estabelecer. E a decumbens voltou. E o sistema entrou numa crise. Várias laranjas que nós plantamos, o que aconteceu? O enxerto morreu e o porta-enxerto não morreu, que é o limão-cravo. Mas o limão-cravo, ele é de um sistema mais de acumulação do que para abundância, como essas outras laranjas. Então isso disse para nós, ó, o que o citrus nos disse? Eu não estou lá na frente, eu estou aqui atrás. Então o enxerto morreu e o limão-cravo se estabelece e consegue vicejar. E o que acontece agora, depois de 6, 7 anos, a gente começa a ver a manifestação Foi roçado recente, poucos dias, mas aqui ó, um Mombaça vindo. E nesse tempo todo nós tivemos uma crise de gerar biomassa de forma eficiente. Nós plantamos, as árvores do cerrado estão super bonitas, 0 de esterco, praticamente 0, quase nada usamos na implantação, somente na implantação. Agora, se a gente tivesse feito essa linha, na linha das árvores seria muito melhor, porque a gente teria agora o mulungu protegendo a laranja, por cima do mulungu o eucalipto. Cometemos outro erro de cortar o eucalipto novo. O que o Ernest diz, a gente quis ordenhar bezerro. A bezerro não dá leite, então teria que esperar o eucalipto crescer para depois destopar a 4 metros. Isso atrasou o desenvolvimento. E a gente vê agora os citros aqui, ó, são vários, às vezes é pulgão, fumagina, então impede a fotossíntese, esse fungo que se deposita nas folhas. A gente agora vai tentar reequilibrar nutricionalmente, porque a gente vê uma carência nutricional, mas não é a falta do mineral, é a falta da vida no solo. Então nós temos vários métodos agora, baseados na Coreia Natural Farming, agricultura natural da Coreia, que com elementos simples a gente vai buscar reequilibrar as plantas, inocular micro-organismos da mata,
inocular bactérias eficientes aqui, ou seja, o que você tem na sua propriedade, buscando reequilibrar nutricionalmente aquelas plantas que estão num sistema de acumulação, mas elas não são do sistema de acumulação. Então a gente vai plantar mais árvores agora de mudas aqui, né? Não cabe mais semente, porque a gente destopa o eucalipto rápido, ele abre a copa de novo. Então se a gente quiser plantar aqui uma árvore do extrato alto, a gente pode plantar o mulungu de estaca, por exemplo, que é essa árvore aqui. Ele pega de estaca, muitas eritrinas pegam de estaca. Então a gente planta uma gliricídia, que é extrato alto, um mulungu, uma estaca grande, para tentar fazer cirurgia. E como o Ernest disse, cirurgia é sempre complicado a gente fazer cirurgia. O ideal é que a gente plante no início, num solo fofo, gera biomassa eficiente, todas as plantas de todos os estratos. Aí a gente vai ter muita biomassa, muita raiz e muita vida. Aí a gente anda rápido, a gente sai do acostamento, porque isso aqui é como se a gente estivesse no acostamento, né? A gente não entrou na pista de alta velocidade. Qual é a pista de alta velocidade? A vida fervendo no solo com diversidade de raízes. Isso aqui é como se fosse aquele programa Largados e Pelados. Você pega uma pessoa que vive a vida inteira na Avenida Paulista e larga ela lá no meio do Jalapão, num desertão lá, sem roupa, sem nada, com uma faquinha, uma pederneira. Na primeira noite a pessoa joga a toalha. É como se fosse assim. A gente quer fazer sistemas muitas vezes que é largados e pelados. Larga a planta lá, se vira. E a gente vê que isso não funciona. Nós temos que dar as condições. É diferente se você pega um indígena que viveu a vida inteira na natureza. Você larga ele lá, ele já vai achar uma planta comestível, ele já vai achar uma ferramenta, sabe fazer uma armadilha para caçar, ou seja, ele é daquele sistema, ele sabe se virar. Então é isso que nós temos que achar. As plantas que sabem se virar naquele nível de fertilidade que está o nosso solo. Como no próximo passo que a gente vai ver agora.